Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. Como vocês viram, a gente aqui hoje vai fazer um debate muito sério, né, da plataforma da classe trabalhadora, mas especialmente com recorte de gênero e raça, porque este é um grupo muito importante não só para eleger o presidente Lula, né, e eleger um Congresso mais decente, que não seja esse absurdo. Inclusive, hoje nós temos uma pré-candidata aqui, a deputada federal pela Bahia, que é a Vilma Reis, mas porque é o grupo mais afetado, gente, pela pandemia, pelo golpe, por esse governo ultra neoliberal, fascista. Então, amanhã, 13 de maio, a gente vai fazer 134 anos da abolição num país que está fazendo, este ano também, 200 anos de independência. Mas quando é que vai chegar a cidadania plena, né, para a população negra, para o povo negro? Então, para isso, né, para esse debate generoso, eu convidei umas mulheres assim muito potentes, né, incríveis. A Vilma Reis é socióloga, pré-candidata a deputada federal pelo PT da Bahia, ativista de direitos humanos, é ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e do coletivo Luísa Mairem. Eu até brinquei hoje no Instagram que o espírito ancestral e de luta da Luísa Mairem está aqui conosco hoje. A gente também convidou, e eu não sei se a Vilma está aí, se ela tiver, já pode ir colocando minhas convidadas, a Natalina Lourenço, minha companheira de CUT, professora da Rede Pública do Estado de São Paulo, dirigente da POSP, secretária nacional de combate ao racismo da CUT, integrante do MNU e que está, neste momento, em Pernambuco, em pleno congresso, no 19º Congresso do Movimento Negro Unificado. Boa noite, Natalina, tudo bem, minha querida? Está fechado o seu microfone. Boa noite, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu vou pedir desculpa que talvez eu não consiga ficar o programa inteiro, mas eu sei que era muito necessária a nossa participação nesse momento aqui com você. Que bom que você conseguiu. Essa é uma das coisas incríveis, né, dessa mulherada. Eu sempre comento aqui a dificuldade que a gente tem para trazer a representação negra, a mulherada negra. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque elas têm milhões de agendas. A Vilma está em Brasília hoje, porque teve o ato no STF, né, que se entregou um documento contra o genocídio negro no STF, teve uma audiência pública. A Natalina está em Recife, no Congresso do MNU. Quer dizer, as agendas são muito loucas, é muita luta, né, Natalina? Então, eu agradeço imensamente o esforço de vocês para estar aqui hoje, porque eu acho que essa é uma data importante que a gente precisa debater. Eu quero chamar a minha amada Laura Astrolábio, essa amiga de todas as horas. Tudo bem, queridona? Olá, boa noite. Minha linda, que saudade. Eu também, estou morrendo de saudade. Gente, a Laura está sempre aqui. A Laura é cofundadora da Tenda das Candidatas, é uma advogada brilhante, e agora ela vai ser professora em Santa Catarina e a gente vai perder isso, porque a Laura vai dar aula nas quintas, é uma tristeza. Bom para Santa Catarina, bom para a universidade, ruim para o Fórum Sindical, que não vai poder contar com a Laura mais. Mas, E a gente ainda mas nas tem aqui, férias, nas férias nas eu férias. venho. As Vai ser férias a gente importante, porque vai ser numa faculdade de Direito, num curso de Direito, uma disciplina de Sociologia, Antropologia e Relações Étnico-Raciais. E aí eu queria até falar sobre isso, que as faculdades, os cursos de Direito, são os cursos que mais formam fascistas no Brasil. E Santa Catarina, pelas pesquisas, é o país que hoje é o país, né? É o estado que elegeria Bolsonaro. Então, para mim, vai ser um grande desafio e eu vou estar assumindo, né, essa cadeira lá na universidade em Santa Catarina com muito prazer e muita luta. Que bom.
A gente ainda tem a Rose Cipriano, professora também, aqui está cheia de professora hoje nessa live, coordenadora geral do CEP, vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher em Duque de Caxias e também integrante do MNU. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Olá, tudo bem? Boa noite a todas. Maria Flor, é um prazer estar aqui hoje no Fórum Sindical. Laura, queridíssima, e a minha companheira também, Ana Lúcia, né? Então, A Natalina. Natalina, então espero que nós tenhamos aí uma excelente noite, com uma excelente conversa, trocas, que tenho certeza de que vai ser maravilhosa a nossa noite hoje. Teremos sim, aqui é um verdadeiro quilombo hoje. E a gente ainda tem a querida Creuza Maria Oliveira, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia, o Sindoméstico, e diretora da FENATRAF, né? Oi, queridona! Tudo bem com você? Oi, Maria, boa noite, tudo bem? Boa noite a todas essas mulheres aí, guerreiras, que estão aí, né? A Natalina, todas elas, né? Laura, Rose, muito obrigado aí pelo convite e espero que seja um debate bem legal, com certeza. Será. Guilherme, quando a Vilma chegar, joga ela aqui, né, nessa roda bonita e querida. A Natalina, eu vou começar contigo, então, já que a Vilma ainda não chegou. Vamos falar um pouquinho da importância do MNU se reunindo neste ano tão decisivo aí, né, para as pautas. Eu estava conversando aqui com o Miguel, que a gente estava falando de pesquisa, mas a mulherada, neste ano eleitoral, ela vai ter uma importância gigante na eleição de Lula e de um Congresso um pouco melhor que esse que está aí. E eu acho que a gente precisa colocar na frente assim o peso que nós temos na sociedade, o peso que a mulher negra tem, né, carregado secularmente aí nesse país. Quais são as pautas? Eu quero discutir hoje com a gente pauta por futuro, porque chega da gente viver nesse retrocesso, a gente viver nessa miserabilidade, nessa violência medonha, né, que esse golpe nos meteu. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho notícias aí de Recife do 19º Congresso. Conta para a gente como é que está o povo, como é que está a animação aí e qual é o grande debate do Congresso para a gente fazer essa disputa. Tá, bom, eu queria falar um pouco sobre isso, mas eu queria falar também um pouco sobre o que você colocou, qual é a pauta, para além do MNU, ou seja, que também é do MNU, que é do movimento negro, né? Mas, enfim, primeiro eu quero fazer a minha autodescrição, perdão. Eu sou a Natalina Lourenço, para quem nos ouve, mas não nos enxerga. Sou uma mulher negra, tenho o rosto redondo, porque sou uma mulher negra gorda, tenho o rosto redondo, cabelo crespo, nesse momento meu cabelo está solto, uso óculos e estou trajando uma blusa vermelha com bolinhas brancas. Ao meu fundo, a parede é creme e do meu lado esquerdo eu tenho aqui um aparelho de TV. Quero também agradecer o convite, como sempre. Muito obrigada, Maria. É sempre bom estar aqui, mas mais do que nunca, é bom e é uma responsabilidade estar ao lado dessas mulheres potentes e extremamente representativas e de luta, né? Infelizmente, nós temos que lutar em várias frentes. Então, quando você fala que a gente tem uma agenda lotada, eu tenho certeza que nenhuma de nós queríamos ter essa agenda lotada. Nós queríamos ter um pouco de pausa na vida, queríamos ter um pouco de tempo, inclusive para o nosso autocuidado, tão necessário. Mas, infelizmente, vivendo numa sociedade que tem um sistema ideológico racista, porque o racismo é um sistema ideológico de organização da sociedade,
e, como tal, ele opera e ele está em diferentes instâncias, segmentos e espaços, né? Então, vivendo nessa sociedade, é claro que a gente tem que se desdobrar na luta por uma sociedade justa, por uma sociedade cujas diferenças socio-raciais sejam eliminadas. E essa é a pauta do MNU, com certeza. Lembrando aqui que em 2018, 2020, nas eleições para vereança, o MNU fez uma campanha muito grande no território nacional para eleger representantes do legislativo negras e negros, né? E conseguiu em vários espaços, inclusive em Curitiba. É claro que esses 2 anos de vereança desses homens, mulheres, que foram eleitos, transexuais, homossexuais, enfim, lésbicas, todas elas e eles que foram eleitos, não foram 2 anos fáceis, não, Maria e companheiras. Foram 2 anos de perseguição. E aqui eu quero declarar meu total apoio e solidariedade ao companheiro Renato Freitas, de Curitiba, e dizer que a Igreja Nossa Senhora do Rosário é uma igreja da Irmandade de negras e negros, dos pretos, que foi embranquecida, mas ela pertence historicamente ao povo negro. Bom, isso posto, queria falar um pouquinho também sobre o que é essa conjuntura nesse momento. E eu queria muito pedir desculpa, porque eu sei que esse vai ser um debate muito rico, Maria, pelo teor aqui e a qualidade das convidadas que você trouxe hoje aqui. Mas, como você disse, infelizmente eu não vou conseguir participar até o final. Mas a minha participação aqui eu queria dar 2 contribuições. Primeiro, falar da necessidade de nos empenharmos nas eleições de 2022. Essa é uma eleição que tem 2 projetos diametralmente opostos. Um projeto que gere a política como o estado máximo da necropolítica, né? Que é definir quem vive e quem morre a partir das políticas públicas implementado por um Estado genocida. E o oposto disso é um projeto de garantia da vida, a luta pela garantia da vida. Garantia da vida passa necessariamente pelo emprego, passa por ter moradia, passa pela saúde, pelo transporte, pela educação, passa pela cultura e passa, claro, pelo afeto, né? E aí, eu estou colocando isso tudo, principalmente que o segmento principal da sociedade brasileira, que é impactado por essas políticas todas ou pela falta delas, é principalmente a população negra, em especial as mulheres negras, que continuam na base da pirâmide. Outro dia, num debate, eu estava fazendo uma observação rápida, não sei quanto tempo eu tenho aí, eu quero fazer 2 observações. Eu me recordo, eu sou uma mulher de 53 anos, né? Então eu estudei lá nos idos de 70, 80, e na época ainda tinha aquelas disciplinas de estudos sociais. Estou vendo que tem umas carinhas jovens aqui, mas eu já sou mais, né, histórica. Eu estou jovem há mais tempo. E aí, eu me recordo que nessa disciplina a gente tinha... Eu me lembro de uma aula do professor falando sobre o gráfico de mobilidade social. E ele me mostrou um gráfico em que nós tínhamos lá o topo da pirâmide eram os homens brancos, mulheres brancas, homens negros, e a base da pirâmide eram mulheres negras. E aí, claro, a vida seguiu, fui estudar, fiz ciências sociais, sou formada em ciências sociais, estudei esse mesmo gráfico, a gente debateu sobre mobilidade social, fui compreender como é que esse gráfico tinha relação direta com o racismo, enfim. E aí nós chegamos em 2022, e muito recentemente, o DIEESE e outros institutos de pesquisa econômica fizeram uma reprodução desse gráfico. E aí, de forma muito assustadora e muito perversa, a gente olha esse gráfico, e apesar de termos tido os governos progressistas e com políticas extremamente importantes, quero deixar muito explicitado aqui,
o racismo é tão abissal no Brasil que não houve, companheiras que aqui estamos, não houve mobilidade da pirâmide. Não houve. Não aconteceu. A pirâmide continua sendo homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Por isso que precisa tanto de política pública, né, para atacar, especialmente, né, o recorte de raça e gênero. Sem isso, a gente não tem nenhum tipo de transformação social. E por isso que eu digo que a gente está num debate entre garantia da vida, porque a garantia da vida, como eu te disse, passa por tudo isso, e as políticas de morte gestada por um Estado genocida. Então, assim, a gente chega, e aí eu quero concluir minha fala dizendo que a gente chega com 134 anos de uma abolição que a gente chama que é inacabado, foi uma abolição jurídica, né? Ela foi uma abolição jurídica, do ponto de vista jurídico, mas ela não foi uma abolição política e social. Ela não aconteceu, porque nesses 130, nós saímos do trabalho escravo para o trabalho escravizador. Então, quais foram as condições para a classe trabalhadora? O que melhorou para a classe trabalhadora? Nós chegamos em 2022 com 70% dos trabalhadores dos aplicativos são negros, são jovens negros, que não têm nenhum tipo de direitos, né, nas condições de trabalho as piores possíveis, trabalho precarizado, nos piores trabalhos, aqueles menos remunerados, enfim. E mesmo tendo políticas que garantiram o acesso da juventude negra para a educação, com mais tempo de escolaridade, isso não se traduziu em empregabilidade. Portanto, aqui o desafio que eu quero deixar aqui, Maria, e que você leve para outros convidados em outros momentos, é a construção de um pacto social por eliminação do racismo. A gente precisa propor um pacto social para a eliminação do racismo. Sem esse pacto social, nós continuamos na mesma. Não basta termos nas narrativas dos nossos representantes a discussão de que a miséria impacta diretamente a vida das mulheres negras ou do povo negro, ou dos trabalhadores negros. É necessário transformar isso em ação. Ações que, como você disse, passam por políticas públicas, mas para além das políticas públicas, passa por um pacto social que tem que envolver o mercado de trabalho, tem que envolver as instituições jurídicas, tem que envolver as instituições sociais e os governos. Sem esse pacto social, eu tenho cada vez mais me convencido de que é essa saída. Sem um pacto social de eliminação do racismo, as políticas vão ser pontuais, né? E aí nós vamos continuar tendo vereadores caçados por nada, porque são vereadores que estão num espaço deliberativo de poder que historicamente não foi nos dado. Nós, né? Fomos lá, derrubamos a porta, ganhamos uma eleição, quando eu digo, principalmente os jovens negros, foram ocupar esse espaço sempre foi negado. E como é que fica isso? Então, é claro que a cassação do Renato é a representação máxima do que é o racismo institucional nos espaços deliberativos de poder. Com essa minha Alina, nessa história do Renato, é uma coisa muito impressionante. Para além da igreja, né, do Rosário ser as irmandades, né, as igrejas, para quem não sabe, gente, durante o período da escravidão, escravizados não podiam entrar nas igrejas de branco. Então, eles criavam irmandades que eram grandes coletividades que serviam para muitas coisas, não só para o movimento religioso, né, para a espiritualidade, mas servia, às vezes, para compra de alforria, servia para troca, era uma grande rede, né, dos escravizados. Portanto, todas as igrejas que a gente tem, todas, sem exceção, do século XVIII, foram construídas, em primeiro lugar, pelas mãos negras.
mas haviam essas específicas construídas com os recursos, né, dos escravizados, e aonde eles faziam seus casamentos, os enterros, porque para se enterrar não haviam cemitérios, né, tinha que se enterrar em território sagrado. Ou seja, historicamente, esse é um espaço negro, construído para os negros e pelos negros. E mais, na atualidade, a igreja lá onde houve a ocupação, que é um espaço público, minha gente, por favor. Onde houve a ocupação, a própria igreja, os próprios padres, párocos, etc., disseram que tudo bem. Eles retiraram, quando eles viram o tamanho do racismo, da barbárie que aconteceu com o Renato, eles retiraram a denúncia. E a Câmara continuou tocando. E a gente já entrevistou aqui Carol D'Artora, a gente já trouxe aqui muita gente eleita no bojo, né, dessa luta por empretecer os espaços de poder, e é absolutamente todo dia. Elas têm que viver e combater o racismo estrutural num lugar de homens brancos, né? Porque mulheres já é muito pouco na política, mulheres negras, então, muito menos. Então, eu queria trazer a Laura para essa conversa. Laura, você tem uma pergunta para a Natalina, não sei quanto tempo ela fica conosco, porque a Laura é cofundadora de uma instituição muito bacana, que é uma instituição que promove, organiza, ajuda as candidaturas, especialmente das mulheres negras. É muito bacana o que a Laura faz. E tem feito, não só durante as campanhas, mas ao longo disso, uma luta para incluir e ampliar as mulheres na política. Laura, querida, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, porque eu acho que a mudança também passa por aí, mas se você também tem questões para as duas, já, daqui a pouco a Vilma chega. A Vilma hoje, gente, eu a vi de manhãzinha aqui com o Mauro Lopes. Olha o que é a agenda de uma mulher negra. Olha lá, acabou de chegar. A agenda de uma mulher negra é de luta. De manhãzinha ela estava aqui. Às 11 horas ela foi para o STF, depois uma audiência pública. Agora ela estava em outra mesa e ela terminou a mesa e veio para cá. Ela está quase há 15 horas trabalhando e debatendo isso. Então, Vilma, eu te agradeço imensamente por você entrar aqui. Você deve estar exausta, mas a gente está feliz com a sua chegada. Laura? Oi, gente. Então, a Natalina, eu não sou tão jovem assim, não. Eu tenho 42 anos e eu sei bem o que você fala sobre essas disciplinas. Estudei educação moral e cívica, né? Firme cobrir no colégio, aquela coisa toda. Na minha época da faculdade, eu estudei Direito na década de 90, né? Sou da Baixada Fluminense, filha de um homem negro motorista de ônibus, então foi bem difícil, não tinha cotas na época que eu ingressei na universidade, e exatamente a minha luta começa porque, quando jovem, eu comprei a ideologia do vencer na vida. Então, eu acreditava que se esforçando, né, você conseguiria chegar nos lugares. E eu coloquei eu me desumanizei completamente para chegar onde eu cheguei. Quando eu cheguei e eu vi que eu era a única negra em todos os lugares, eu fui advogada de um sindicato, eu fui advogada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ durante 13 anos, e eu fui a primeira mulher negra advogada daquele sindicato, e fui a única durante todo o período que eu estive lá. E quando eu saio, não colocaram nenhuma outra mulher negra no meu lugar. E então, quando eu chego nesse lugar, é que eu penso, né, o que acontece, né? Porque a gente acha que quando a gente não tem, né, consciência, a gente começa tendo consciência de classe, porque o racismo a gente sabe que passa, mas a gente não nomeia quando é criança, quando é jovem, né? Agora tá mais disseminado, né? Na minha época, as informações que corriam aqui na capital do Rio de Janeiro, aquela efervescência, né, do movimento negro da década de 70, não chegava na Baixada Fluminense, como chega hoje, né? Aqueles debates com Lélia Gonzalez e toda a velha guarda do movimento negro não chegava lá,
né? Chegava a gente achar que era menosprezado porque era pobre. Aí, quando eu deixo de ser pobre, eu continuo sendo tratada exatamente do mesmo jeito. Exatamente. E aí eu começo a achar que tem alguma coisa errada ali, e aí eu vou fazer uma especialização, e numa das aulas de direitos humanos a gente começa a estudar ações afirmativas. E foi uma coisa muito instintiva minha, que na hora que o professor, é muito ruim, né? Quando a gente está falando de ação afirmativa, políticas públicas, você não joga e fala assim, qual é a sua opinião? Você não faz isso para os alunos, você tem que explicar o que é e pedir para refletir. Não dizer, você é contra ou a favor das cotas, e foi jogado dessa forma. E aí uma menina jovem, loura, levantou e falou, sou contra. E aí começou a falar, e quando ela falou isso, eu levantei e falei, você é contra, porque não foram os seus ancestrais que vieram num navio negreiro para cá, deitados como animais, e muitos não conseguiram chegar aqui. E foi nesse dia, nesse momento, alguns anos atrás, em que eu me tornei ativista antirracista, né? Eu já era uma advogada de sindicato, então já estava na luta de classes, né? E aí, quando você fala dessa coisa das políticas públicas, né? Eu estudo políticas públicas em direitos humanos, né? E eu penso nisso tudo que você falou, e aí que entra a Tenda, né? A Tenda é um projeto que ensina mulheres, sobretudo negras, a fazerem campanha eleitoral partidária, porque é um nicho que você não consegue entrar, ninguém sabe como é. E quando eu não entrava e como eu não sabia como fazia, eu ficava assim, deve ser uma caixa preta, né? Ninguém sabe o que é isso, como é que faz? O que acontece numa campanha? Como é que é? Até que eu tenho acesso a uma campanha e eu aprendo o que é e como se faz, e aí eu quero dividir e multiplicar esses saberes, porque são saberes e um nicho que está muito ali nas mãos de homens brancos, cis héteros ricos. E isso precisa ser democratizado para o nosso povo, para que o nosso povo possa se unir, fazer suas campanhas, para que mulheres negras possam contratar para suas campanhas outras mulheres negras que façam campanhas, que possam ter coordenadoras de campanhas de mulheres negras, né? E aí a Tenda surge nesse momento, assim, depois, né? Depois de muito tempo de eu ter feito já algumas coisas. E a Tenda surge principalmente nessa minha ânsia de colocar a mão na massa, né? Porque para mim estava ficando uma coisa muito, sabe, o ativismo por mais mulheres na política, mais mulheres negras e a incidência legislativa, isso e aquilo, mas está. Eu quero colocar a mão na massa e botar. Cadê a mulher preta que está aí, candidata? Me chama aqui que eu quero trabalhar de graça para você na sua campanha. É isso que eu quero fazer. E aí eu começo a fazer isso. E aí a Tenda nasce disso também, né? Então, e uma das coisas que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, porque a Flor fala, né? Tem que passar por políticas públicas, e você fala não só isso, né? Porque é difícil, num cenário de hoje, a gente pensar em políticas públicas para grupos historicamente marginalizados. Porque quem é que está no poder? São os homens brancos, cis, héteros, ricos. Eles vão fazer política pública para a gente? Não, não. Eles não vão fazer. Ô, Laura, sabe? eu acabei de me lembrar de ontem, acho que de umas cenas mais toscas que eu já vi na vida, que vai ter uma lancheata em Brasília, no Lago de Paranoá. Gente, imagina, lancheata. Eu falei assim, como é em Brasília, não dá para eles fazer uma iateata, né? Porque não cabe, os calados do iate é muito grande. Mas olha o nível que a gente está vivendo. Afronta. Eu queria trazer a Vilma para essa conversa. Rose, já trago você. Vilma, eu quero saber como é que está o seu tempo aí. Vilma, ela está ouvindo a gente? Acho que ela não está nos ouvindo. Está ouvindo? Sim. Eu estou te ouvindo, só queria que você me admitisse pelo computador agora. É só você. Já Pronto, foi. já entrou. É só tirar. Gracinha. Pronto? Beleza. Mulheres, salve, salve. Deixa eu fechar aqui. Fecha aí que está dando eco. Peraí.
A Vilma, Agora. eu trouxe a Vilma agora Ufa. porque a Vilma está saindo pré-candidata a deputada federal pela Bahia. Então, acho que essa conversa com a Tenda é muito boa, né, Laura? Não sei se vocês já estão trocando figurinha, mas uma pessoa como a Vilma... A Vilma é uma referência, né? Para mim, é uma grande referência. É um prazer estar aqui, Vilma, com você. Eu gosto muito de você, sou muito sua fã. Referência para todas nós, né, mulheres negras que estamos na luta, né, que somos de uma geração anterior e da anterior. Assim, e aí eu ia chegar nessa parte exatamente de falar, né? Não adianta, a gente nunca vai conseguir ter políticas públicas eficazes do jeito que a gente realmente precisa, enquanto a gente não estiver lá. E nós, mulheres negras, somos 28% da população brasileira, o maior grupo demográfico brasileiro, não podemos ser 13 mulheres na Câmara dos Deputados, jamais, isso tem que acabar, isso, sabe? Então, assim, a gente precisa fazer uma incidência legislativa, né, para que tenha reserva de cadeiras e que essas cadeiras sejam preenchidas 50% por mulheres e 25% dessas cadeiras de mulheres negras, é o mínimo. É isso que eu espero. Essa é a luta da Tenda. Eu espero que não demore muitos anos. Fechou, Vilma, seu microfone de novo. Posso entrar aí? Claro, Sim? pode entrar. Sim. Ok. Primeiro, assim, dar uma boa noite às companheiras. Salve, salve. Salve, salve, Rosa Cipriano. Maria Fro, a Natalina. Salve, Laura. Laura causa na rede, viu, minha gente? E dizer assim que é uma revolução mesmo. Nossas agendas são desse tamanho, viu, Maria Fro? Desse tamanho. Mas é por causas que elas são inadiáveis na sociedade brasileira. Nossas causas são inadiáveis. Como falamos na Marcha de Mulheres Negras em 2015, as nossas agendas são inegociáveis e inadiáveis. Né? A luta que a gente faz na denúncia a esse controle de um patriarcado branco, rico, de classe média, no comando dos partidos políticos no Brasil. Alô? Vocês estão me ouvindo? Oi, não, deu uma travadinha, Sim? mas já voltou. Já voltou. Sim. Ok. Então, a gente tem falado muito em mudar a fotografia do poder e lutando muito por paridade racial e de gênero na política. Quando nós fizemos o movimento Agora é Ela, por uma cidade de direitos em Salvador, né, e que eu fui lançada pré-candidata a prefeita da terceira maior cidade do país, salve Creuza Oliveira. Isso para a gente, e que aqueles que se acham donos dos nossos partidos, né, eles perguntavam, mas vocês combinaram com quem? Vocês falaram isso com quem? Isso, vocês dialogaram com quem? Na verdade, eles estavam perguntando, vocês pediram permissão? Né? Só que nós somos uma revolução da rua para dentro do partido. O que a gente está dizendo que, a nova estética política é com as mulheres negras e que somos nós, as mulheres negras, que empurramos a esquerda branca tradicional para a esquerda, isso não é uma brincadeira. Né? Isso aqui é algo muito... A gente está falando de um sistema político, como bem disse aqui Laura, né? A gente está falando de um sistema político com 32 partidos em funcionamento e que, desse conjunto de 32 partidos, 27 são presididos por homens brancos. Inclusive, entre as mulheres, as 5 que dirigem partidos políticos no Brasil, a única mulher negra é Luciana Santos, do PCdoB. Sim. Não tem mais nenhum outro caso. Então, a gente está diante de algo que é extremamente violento. E, internacionalmente, Maria Fro, as pessoas não entendem por que o Brasil, com uma população... É isso, Rosa Cipriano, com uma população de 56,2%
de população negra, a gente tem o Congresso que a gente tem o sistema de justiça que a gente tem, e nós temos o poder executivo violentamente branco, rico e macho, né, e senhorial, como nós temos. É inaceitável. Portanto, a nossa batalha é para modificar essa fotografia e a gente horizontalizar essas mesas do poder, e nós não vamos entregar o nosso direito de representação a nenhum companheiro bem intencionado, né? E a questão que Laura finalizou aqui a fala dela se junta muito com o que está acontecendo de mudança política em Portugal, por exemplo, que é a lista alternada e informada por gênero e raça, assim como a proposta que o companheiro Luiz Alberto, da Quilombo Socialista no PT, colocou no Congresso e que tramitou até a Comissão de Constituição e Justiça em 2013, que é a PEC das cadeiras negras. A gente a consulta que Benedita da Silva fez ao STE em junho de 2020, muda o jogo no Brasil, que é com o fundo eleitoral, Maria. Sim. Muito bem. Eu quero trazer para essa conversa a Rose. E aí, Maria, Vilma, eu volto contigo porque eu quero que você nos dê notícias de como foi o ato hoje, tá? Você ainda consegue ficar um pouquinho com a gente, não consegue? Ótimo. Maria, eu não vou conseguir ficar mais. Eu peço muita desculpa para você, para a Vilma, que eu sempre gosto muito de ouvir, Laura, Creuza, que chegou, Rose, Cipriano. Eu quero pedir desculpa a vocês, seria uma honra dividir esse momento aqui com vocês, estar participando dessa roda com vocês. Infelizmente, eu vou precisar me deslocar, e aí a pessoa que vai me levar chegou nesse momento. Então, quero agradecer imensamente o convite, dizer que nós estamos aí, e dizer mais uma vez, entendeu? O 13 de maio não é deles, o 13 de maio é nosso, por justiça, por saúde, por trabalho e por dignidade. Um abraço, beijo, muito axé. Bom congresso, bom congresso. A Natalina está em Recife, gente, no congresso do MNU. Ela veio, né? A Natalina, a gente conversou no início, todo mundo sabe, ela é a secretária nacional de combate ao racismo da maior central brasileira, Central Única dos Trabalhadores, não podia faltar aqui nessa roda de conversa. Rose, querida, eu queria entrar muito pelo lugar que você atua, né, na Baixada Fluminense, com essa onda de violência, um Rio de Janeiro tomado aí por milícias, por tudo que essa briga de território, o combate ao tráfico, que é, na verdade, uma ampliação do território das milícias. O que é ser uma mulher negra, né? Ser uma liderança negra do movimento sindical, do movimento negro, neste território de guerra constante, né? De guerra civil. O que é viver, né? Sendo uma mulher negra de luta nesse território? Muito obrigada, Maria Flor. Eu quero primeiro começar aí fazendo uma autodescrição, né, para todos verem. Sou Rose Cipriano, uma mulher negra de pele retinta. Estou usando um óculos branco, uma camiseta estampada e um casaco amarelo, né, com fone de ouvido branco também. Saudar aí as minhas irmãs, a Natalina, que está lá no congresso do nosso queridíssimo MNU, né, e lembrar o quanto esses espaços, né, o movimento negro, não só o MNU, mas todos os movimentos negros, foram responsáveis por educar, né, os governos a construírem parte da política de ação afirmativa que nós temos hoje. Então, eu queria começar por isso, porque muitas de nós, mulheres negras, quando atuamos nos partidos, atuamos a partir do que aprendemos no movimento negro e no movimento de mulheres. Até pela caracterização que já foi dada aqui de que partidos são esses. E eu estou falando de todos, né? Eu sou hoje filiado ao PSOL, acredito que é onde eu devo estar, mas a gente sabe que numa sociedade racista, né, patriarcal, as suas instituições vão reproduzir todo esse racismo e machismo que a gente está discutindo aqui hoje. Então, queria começar falando um pouco sobre isso.
acho que é importante a gente destacar, né? A gente está falando das nossas agendas aqui, o quanto elas são tão lotadas de lutas, de compromissos, e às vezes eu fico me imaginando que assim, a gente só é uma mulher a partir do momento que a gente deita e dorme às 8 horas. Porque quando a gente levanta pela manhã, nós somos mulheres negras. E aí a necessidade que nós temos e a urgência, como o Vilma muito bem trouxe, né, e ajuda a gente a construir a nossa resistência cotidiana. E não é diferente aqui na Baixada Fluminense, não. Para quem está fora do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é na região metropolitana aqui do estado do Rio. Infelizmente, eu costumo dizer que ela não é violenta, mas é um território violentado, sim, né? E aí a gente tem a violência tanto institucional, porque é o que a gente vive, né, como tem a violência do tráfico, das milícias, e aí fazer a luta sindical, a luta de mulheres nesse território é estar no enfrentamento aos poderes locais, e que esses três acabam se misturando. E a gente passa não só pela violência, pela condição da violência física, mas também de um território de muita violência política, Flor. Violência política, que começa lá quando a gente pensa na pouca representatividade das mulheres nas casas legislativas aqui desse território. Para as pessoas terem uma noção, aqui a Baixada Fluminense são 13 cidades. Dessas 13 cidades, 6 não têm representação de mulheres na Câmara de Vereadores. Então, a gente começa com essa violência política, né? E a violência política que, quando alguma mulher ocupa esse espaço, vem sofrendo. Né? E aí, quando é isso, se a gente está falando de representatividade, se a gente está falando de ocupar lugares, pessoas terão que sair. E essas pessoas são homens brancos, cis, né? De meia idade, sem deficiência. Então, falar da Baixada Fluminense, né, e falar do enfrentamento enquanto liderança sindical é estar enfrentando todos esses poderes. Né? A gente tem uma luta aqui que é uma luta ligada à educação, né, em que a gente tem visto aí todas essas políticas de precarização, né, tanto dos profissionais quanto da estrutura das escolas, estar em confronto direto, né, com esses poderes, inclusive levando a gente a ter algumas preocupações até com a nossa segurança. Mas é isso, como é que a gente tenta contornar essa questão? E aí o depoimento da Laura é muito significativo. Esse ano a gente está aí como uma das atendidas, mas eu conheci a Laura, inclusive, antes da tenda. E ela que me procurou para dizer, eu quero ajudar na campanha. Né? Então, acho Rose, que pensar... Você está saindo para estadual ou federal? A estadual. Nós estamos fazendo a construção de uma pré-candidatura coletiva, né, 100% preta, majoritariamente de mulheres, e aqui do território da Baixada Fluminense. Então, acho que a saída que a gente encontrou, tanto na luta sindical, né, como no movimento de mulheres, é o enfrentamento, né, e o trabalho em rede. Porque é isso. Para nós, mulheres negras, e quando a gente fala de empoderamento, não é esse empoderamento neoliberal em que você se projeta sozinha, mas é uma construção coletiva e em rede. Então, o que a gente tem pensado, né, e construído desde a luta na educação, a luta das mulheres aqui na Baixada Fluminense, é, sobretudo, uma luta que aconteça em rede, que aconteça agregando essas mulheres, porque também tem isso, né? A Natalina saiu, mas ela começou falando do Renato. Então, assim, a gente tem o Renato, a gente tem aqui na Baixada Fluminense 2 mulheres que estão prestes a perder o mandato, muito numa conjuntura machista e racista. Então, também a gente precisa entender que essa ocupação não pode ser solitária, porque ela tem tido reações que são reações duras, desde a reação do que foi o assassinato de Marielle Franco, aqui no estado do Rio de Janeiro, a todas as ações de quando nossos corpos de mulheres negras, trans, estão ocupando esses espaços. Então, assim, nós estamos chegando, vamos chegar em muito mais, mas sabemos que vamos enfrentar a resistência, né, e a tentativa, né, de tirar essa nova estampa, esses corpos desse lugar de poder.
Eu quero muito, já fui ali olhar o calendário. Quando era o 20 de novembro, que daí a gente já vai ter tido a eleição, teve uma Reis, Rose Cipriano, tudo eleita aqui. Já pensou que coisa maravilhosa? Eu já vou assim pré-agendar para a gente celebrar isso. Veranice, eu ia abrir o chororô agora e você vem com o super stick. Você é muito maravilhosa. Guilherme, eu quero que você coloque meu e-mail aí no chat para a Veranice mandar o endereço dela, que a gente prometeu na live passada, que a gente ia mandar o livro do Fernando Augusto. Eu tenho mais 8 livros que o Fernando dedicou para o programa. Então, quem nos ajudar aqui com o superchat, tornando membro, etc., manda o endereço, manda tudo direitinho para o e-mail que o Guilherme vai colocar aí, e eu mando para o Fernando, vocês vão receber o livro direto do Fernando, tá bom? Então, assim, vocês podem ajudar a gente, nós, de várias maneiras, né? Com super sticker, com super chat, mas tornar-se membro é muito. Você já recebeu o livro? É isso, Veranice? Nossa, que beleza, o Fernando é muito rápido. Tornar-se membro para fórum, por que é importante? A gente tem uma grade, não só aqui no YouTube, de manhã até à noite, mas a gente tem um portal com vários jornalistas trabalhando, matéria, gente, de interesse nosso. Então, esses jornalistas precisam comer, né? A gente precisa manter a nossa imprensa progressista, independente, com gente muito séria, que trazem para vocês pessoas sérias. A gente não fica aqui debatendo ao léu, né? A gente tem pautas específicas, essas pautas interessam a classe trabalhadora. Então, tornar membro são R$ 7 por mês, é uma coisa muito pequenininha, ajuda a galera a ter um fluxo mensal e a se programar. Né? As sindicalistas aqui sabem o quanto é importante que a gente tenha sindicalizados que contribuam mensalmente para a gente fazer a nossa luta. Então, essa é a primeira coisa. Quem for nos ver na gravação, na reprise do programa no sábado, pode escolher aquele lá, valeu demais, que também vocês podem incentivar, né, o jornalismo da Fórum contribuindo. Mas quem, assim, porque a coisa está muito ruim, eu sei que está, né? Embora a gente ainda não chegou no fim do mês, mas vocês também podem curtir a live, pode pegar o link aqui da nossa live e mandar para a galera, porque isso também aumenta a relevância do canal e do nosso programa, porque o YouTube entende que é um canal importante e vai começar a mostrar para várias pessoas. Então, até o final da live, por favor, né? Prestigie o canal da Fórum com essa mulherada incrível que está aqui. Eu vou trazer a Creuza para essa conversa. Creuza, querida. Olha, eu tive... Você está aí, né, Creuza? Creuza é demais. Assim, estou aqui. Quando o povo viu que a Creuza estava na live, todo mundo começou a bater palma, porque eu acho que a Creuza é o símbolo, né, gente? É o símbolo de uma resiliência, de uma luta e de como que um movimento sindical produz, né, intelectuais orgânicos, porque ela tem uma reflexão, uma análise da conjuntura, uma organização da luta que é incrível. Aí eu queria... você já mandou um e-mail para mim. Eu vou olhar, Veranice, desculpe, eu estou numa correria, não olhei, mas eu farei isso e pode deixar que o seu livro vai chegar. Creuza, eu queria que você nos dissessem qual é, Creuza, a pauta. O que a gente não pode abrir mão enquanto classe trabalhadora negra deste novo governo que a gente vai eleger? A gente vai eleger o Lula. O que a gente não vai abrir mão de jeito nenhum? De jeito nenhum. Maria Flor, eu quero saudar aqui a minha companheira, né, a professora Vilma, parceira de longas datas, de luta, de movimento de mulheres negras, tantas coisas, né, que nesta Bahia, neste Salvador, a gente tem participado da Marcha das Mulheres Negras, tantas atividades, né, e dizer assim que agradecer também o Fórum Sindical por essa oportunidade e dizer que nesses 134 anos da falsa abolição, né, a gente conquistou sim, a gente não pode dizer que não conquistou nada.
conquistamos. O fato hoje de a gente ter a Rose participando de um processo eleitoral, né? A professora Vilma, né? Reis aí sendo pré-candidata, tudo isso é conquista, com certeza, porque teve uma época que a gente não tinha direito nem a votar, as mulheres não tinham direito a votar, e a população negra muito mais ainda. Então, eu acho que a gente conquistou, porém, conquistamos muito pouco, queremos muito mais. Não podemos nos conformarmos com poucas conquistas, a gente quer mais. Eu sou de uma categoria que são as trabalhadoras domésticas, que no Brasil tem cerca de 8 milhões, mesmo com a pandemia, com o desemprego, com esse desgoverno que desqualifica a classe trabalhadora, que destrói o direito da classe trabalhadora né, reforçando a questão da reforma trabalhista e previdenciária, destruindo todas as riquezas do nosso país, mas o que a gente não pode abrir mão é da nossa dignidade, é da luta por direitos, né? A luta por direitos, né? Tá me ouvindo? Sim. Tá? Né? Tá. Ou seja, os nossos direitos e a questão da participação política ela é fundamental, porque é com a política que a gente consegue garantir os direitos os direitos humanos, como políticas públicas na área de educação, de moradia, de saúde, de tudo que é necessário para a população. E a população negra é quem mais tem necessidade de políticas públicas. Nossa juventude negra precisa de políticas públicas na área do empoderamento, tanto das mulheres, principalmente as mulheres, né? As mulheres negras, a juventude negra. Então, nós precisamos, e nessa política que está aí, tem sido destruído todos os direitos nossos, e a gente tem perdido cada dia mais a perspectiva de ter direitos, né? De ter direito de garantir os direitos. Então, a questão das políticas públicas, questão da creche, de escola a tempo integral, o direito à faculdade, até a fazer a faculdade, universidade pública para toda a população, com certeza isso é necessário. E a gente precisa estarmos elegendo, eu falei isso no Fórum Social, e repito aqui, não basta a gente eleger só o presidente Lula, mas a gente precisa também eleger uma bancada de mulheres e homens comprometidos e comprometidas com a luta da classe trabalhadora com a sociedade, né? E, como já foi dito aí, a questão da participação das mulheres, que ainda é muito pouco a participação das mulheres na participação política partidária. Nós construímos o partido, nós construímos a sociedade, mas na hora de ocupar os cargos, né, os cargos de poder, de decisão, a gente nunca é lembrada ou nunca está de linha de frente, né? Então, aumente uma assessoria e olhe lá e tal, mas a gente precisa ter maneiras de estar com o nosso povo nos espaços de decisão. E também incentivando essa juventude negra. Então, não podemos aceitar, eu também sou do MNU, está tendo um congresso aqui agora, né, em Recife, um congresso onde vai se discutir várias questões. Eu não fui para o congresso, mas a companheira Milka está lá no congresso, onde o MNU, inclusive, levou pauta de sindicalista do MNU para discutir nesse congresso a pauta sindicalista que tem a ver com toda a construção da luta pelos direitos da classe trabalhadora, pela soberania, né, e os direitos de todos e todas ter participação neste mundo tão desigual. Então, não podemos, de jeito nenhum, abrir mão disso aí que é. E aí, a companheira Vilma, que é candidata, e Rose, sabe como é difícil a questão do financiamento das campanhas. Eu fui candidata várias vezes e sei como é desigual para nós, mulheres negras,
participar desse processo que é capitalista, é macho e é branco. Então, nós não podemos achar que vai ser fácil, porque não é. E ninguém não vai abrir porta cordialmente para nós. Não vai se abrir porta cordialmente. A gente vai ter que arrombar as portas na marra, vai ter que nos engolir. A gente tem que estar, sim, persistindo e indo mesmo nessa batalha, porque não é fácil. Não é fácil. Ô, Creuza, aproveita que você está com a fala e dá. Você que já passou por essa experiência, né, de ser candidata, acho que uma das dificuldades que a gente tem é convencer as eleitoras, inclusive as eleitoras negras, mulheres, a votarem mulheres negras. Como é que a gente quebra isso, Laura e Creuza? Como é que a gente convence a galera que eleger uma Rosa, eleger uma Vilma é fundamental para que nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional a gente tenha políticas públicas voltadas para a mulher negra. Quer dizer, as pautas, gente, toda vez que a gente fala de pauta, que a mulherada, mesmo no sindicato, toda vez que a gente faz um recorte de pauta de gênero, a gente faz um recorte para a sociedade como um todo. Porque é a mulher que, a maioria das vezes, banca a família. Então, luta por creche, a gente está lutando pelas crianças, por um direito de todas as crianças. Né? Quando a gente luta por qualificação profissional, por educação, a gente está lutando por toda a sociedade. Então, as pautas que a mulherada leva são pautas profundamente inclusivas de toda a sociedade. Tá? Que esses homens que vão lá para o Lago Paranoá fazer uma lancheata nem sabe que o povo brasileiro está morrendo queimado, gente, porque não consegue comprar um botijão de gás. Não tem ideia do custo de vida, né? Do que é fazer uma feira hoje. Então, a gente tem que colocar essa mulherada que põe a mão na massa e que entende quais são as verdadeiras causas, né? O que é pauta real para a imensa maioria da sociedade brasileira. Então, Laura e Creuza, eu queria que vocês falassem para a Rosa e para a Vilma como é que a gente quebra, como é que a gente faz a mulherada entender, como eleitora, essa mulherada que está aí ajudando a eleger Lula, que nós vamos votar em mulher, mas não é qualquer mulher preta com pauta que defenda a sociedade como um todo, que defenda a causa do povo brasileiro. Porque a Damares agora, né? A Damares está fazendo o discurso dela que lugar de mulher é onde ela quiser. Damares, gente, presta atenção. É um nível de hipocrisia e descaramento, né? Uma pessoa que tirou tanta verba para a política das mulheres, que não fez o enfrentamento da violência contra a mulher, que aumentou ensandecidamente com esse golpe, que não fez droga nenhuma para nós, está sequestrando, né, nossos motes. Até agora, 4 anos de morte de Marielle, a gente não sabe quem é a mandante. Então, como é que a gente convence a mulherada? Mulherada, eu quero ouvir a Creuza. Creuza, qual a sua experiência nas campanhas? O que você daria de conselho para a Vilma e para a Rose? Menina, fácil não é. Vou te dizer que não é fácil porque a nossa educação, a educação que nós tivemos, recebemos, é que lugar de mulher na cozinha é de cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar dos irmãos mais velhos, né? E com muita luta, as mulheres têm desconstruído isso, né? Dizendo que o lugar de mulher é onde ela quiser, que tem que estar na política, tem que estar em todos os espaços, né? Então, não é fácil. Agora, a gente precisa fazer esse trabalho de base. Eu sei que, às vezes que eu fui candidata, muitas vezes, as minhas colegas trabalhadoras domésticas, que no Brasil não é pouca, é muitas mulheres trabalhadoras, inclusive mulheres negras, né? Elas não conseguia, a maioria não conseguia entender o processo da importância de ter uma representação no Congresso, na Câmara. Então, é difícil, mas a gente fazia aquele trabalho de base, conversando, mas também tem aquelas aqueles travessores que vêm
e tira o voto nosso. Eu lembro de uma campanha que a companheira, que eu conheço a companheira e ela conhece, ela não sabia, ela estava em luta mental, se ela votava em mim ou no candidato da igreja, né? Ela não sabia e ela estava assim naquela luta mental terrível. E como você falou, daquela questão que é votar em mulher, mas não em qualquer mulher. Então, tem essa dificuldade. A gente tem as dificuldades da questão financeira, mas a gente também precisa ter esse poder de convencimento, que é chegar para a companheira e explicar o porquê não votar naquele ou naquela candidata e por que votar nessa ou naquela candidata. A diferença de projeto, a diferença de compromisso com a classe trabalhadora, com quem vem, quem está que a gente pode contar, não é isso? Então, isso não é fácil, mas também não é impossível. A gente precisa, em sala de aula, estar conversando nos nossos movimentos, na associação de bairro, com nossos familiares também, que até nos nossos familiares a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade até com familiares nossos, outros que não aceita as candidaturas, acha que a gente não tem que estar envolvida nisso, que isso não é coisa para a gente e tal, entendeu? E a gente precisa estar fazendo esse trabalho de base constante, né? É em uma roda de conversa, é fazendo o planfetinho, o planfetozinho que explique o porquê da candidatura, a história da pessoa, a caminhada, mas eu acho que tem toda essa dificuldade. Sim, mas eu acho que a dificuldade pior é a questão financeira e de você ter uma estrutura, porque a estrutura para você aparecer na TV, no horário eleitoral, né, na propaganda, o fazer um material de qualidade, bem explicadinho, com palavras ou com um texto que seja de fácil entendimento. Tudo isso é preciso ter esses cuidados. Vilma sabe, né, Vilminha, a dificuldade, né, porque, embora ela teve a luta para ser candidata a prefeita em Salvador e tal, mas ela também já acompanha outras candidaturas de mulheres negras e sabe que não é fácil, tanto de mulheres, mas também de homens. Mas a gente tem falado tanto do empoderamento das mulheres negras, e com certeza a mulher, bem rápido, né, para não tomar muito tempo, porque eu também quero ouvir a nossa irmã Vilma falar e as outras, mas escute só, a mulher, quando ela está em um processo de campanha, o projeto dela é diferente da do macho, principalmente o macho branco, porque a mulher, ela se preocupa com a creche, ela se preocupa com a escola a tempo integral, ela se preocupa com o saneamento básico, ela se preocupa com a geração de emprego, ela se preocupa com a saúde pública. Então, é diferente que muitos desses homens brancos, eles não estão nem aí, né? Acha que fazer um empreendimento, fazer uma ponte é o suficiente, mas não tem essa preocupação do que realmente a população precisa, né? Então, a questão da segurança, o combate à violência, tudo isso a mulher tem essa preocupação. E, com certeza, a gente sabe que no processo das candidaturas do presidente Lula e de Dilma, a diferença e os avanços que nós tivemos e o retrocesso que a gente teve após o golpe, né? Então, é isso. Muito obrigada. Laura, uma dica bem breve que eu quero pôr a Vilma para ela contar um pouco para a gente como é que foi hoje em Brasília, que eu acho muito importante as pessoas entenderem o que aconteceu em Brasília hoje, que eu acho que é a pauta da pauta, sabe? Sim. Eu tenho pouca coisa a acrescentar ao que a dona Creuza falou, porque ela, além de ser mais velha que eu, né, e está na luta há muito mais tempo que eu, realmente, já foi candidata várias vezes, e tudo que ela falou era o que eu iria falar.
né? Então, assim, não tenho muito o que acrescentar. Eu poderia, de repente, falar aqui em termos técnicos o que ela foi maravilhosamente didática e não tem como discordar dela em nada do que ela falou, né? Ela colocou tudo aí. Acho que eu posso dizer, para ser breve, né, duas coisas que eu quero retificar, quer dizer, ratificar, que ela falou sobre a questão do financiamento, porque a campanha, a corrida eleitoral para mulheres e, sobretudo, para mulheres negras, ela é desleal, e os homens brancos, eles mobilizam dinheiro. Mulheres negras mobilizam pessoas. Tá? Para uma Vilma Reis, para uma Rose Cipriano estarem com o corpo aí, numa pré-candidatura, não é mole, não. Esses caras não têm história de vida. Eles não têm uma história para contar, uma linha. Faça uma linha do tempo da sua história de vida. Eles não têm. Manda uma mulher preta, qualquer uma, nesse país. Faça a linha do tempo da sua vida aqui e diga por que as pessoas têm que votar em você. Se as pessoas não votam é porque são racistas. É isso, né? E aí, para ser mais breve, se eu pudesse ter se eu tivesse o poder de falar assim, oh, gente, olha só, já estudei o suficiente aqui, fiz todas as formas e cheguei numa conclusão, numa hipótese, né, para ser mais honesta, né, intelectualmente, de que se as mulheres negras não derem um jeito, não tem jeito não, tá? A gente pode desistir, Verdade. inclusive. Então, acho que é isso, meu recado. E Laura, acho que uma das coisas que talvez a Tenda possa ajudar bastante é o trabalho em rede, né? E a gente usar, principalmente dos recursos nas redes sociais, né? Esse trabalho de base é super importante na campanha do Lula. Há todo um trabalho, né, da criação dos comitês de luta, pôr o pé no barro, mas tem o pôr o pé no barro também na rede, da gente fazer as disputas no Facebook da vida, nos Instagrams da vida, em lives como essa. Quer dizer, a gente tem que tornar as pessoas mais conhecidas, mas assim, ir atrás de gente que que compre a candidatura da Rose. E a partir daí dizer, olha, tem uma mulher incrível como essa, eu vou dar o meu espaço, sabe? A gente tem que começar a cobrar isso dos influencers da vida. A gente tem que fazer, sabe? A gente tem que começar, como diz a Creuza, botar o pé na porta, não vai ser na boa. A gente tem que fazer mas essa coisa de cobrar os influencers da vida, eu posso falar de carteirinha aqui? Não adianta não, minha amiga. Não. A galera já tá. Tem uma galera aí que já está cooptada mesmo, que tem projeto pessoal de poder, não tem projeto coletivo, e a gente não vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas, né? A galera por exemplo, do Pretos no Topo, o topo cabe em 3 pessoas. Mas eles acham que, né? Para você estar no topo, tu tem que estar pisando na cabeça de milhões de outros pretos, né? Eu não quero estar no topo. Tá? Eu quero viver, eu quero chegar ali na padaria e olhar para a criança que está ali com fome e não voltar para casa chorando, entendeu? Eu só estou na luta por causa disso. Estou na luta por causa de 2 coisas, das crianças negras e das mulheres negras, como a Creuza, que vieram antes de mim. Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar esperando que essas pessoas que já poderiam estar fazendo muito e quando fazem, acho que o mínimo, acham que estão fazendo o bastante já e já é o suficiente. Eu acho que a gente tem que ir lá e fazer o nosso. Uma observação que eu queria fazer aqui é o seguinte: eu vi a audiência que estava acontecendo aqui no programa antes da gente entrar. Era o dobro do que está agora. Sim. Eram 4 homens brancos, me desculpa, falando sobre cenário político, obviedades. Tinham quase 1.000 pessoas assistindo. Quando a gente entrou, a audiência foi diminuindo. Então, o nome disso é racismo. A nossa sociedade ela é racista. E essa sociedade racista, ela tem empatia, ela tem simpatia, mais por homens, sim, por brancos, sim. As pessoas, quando olham para a Rose e vê uma negra retinta, ela pode estar caída na rua, e eu vou dar um exemplo bem assim, chocante. Se ela tiver caída na rua passando mal, é capaz das pessoas passarem por ela e deixarem ela morrer. Agora, se uma mulher branca, loura, cair, passando mal, quebrou, bateu com o dedo, vão vir 50 pessoas para ajudar.
Na política não é Verdade. diferente, sabe? Não é diferente. Então, eu acho que tem as pessoas que têm consciência de que a luta é coletiva, tá? Porque não adianta eu fazer por mim, exatamente esse foi o meu caminho. Primeiro eu fiz por mim, e não foi no ativismo, não. Não foi, não. Nada a ver, na advocacia. Depois eu vi que eu tinha que fazer, porque não adiantava. Porque como preta, eu posso ser milionária, eu sou tratada como pobre. Eu sou lida como pobre. E olha que eu tenho a pele um pouco mais clara, hein? Né? Então, eu acho que essa consciência, ela também é importante, né? Acho que ela também pode vir da própria pessoa, não preciso ficar lá e falando, porque agora está na moda do eu não sou obrigada a nada. Não sei se vocês já escutaram isso, né? Eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a nada, e é hashtag não sou obrigada a nada. É a galera, né, que está nessa vibe aí, e realmente ninguém é obrigado a nada. A gente que está fazendo aqui, pelo coletivo, a gente vai continuar. Não tenho filhos, não vou deixar filhos. E aí, no Dia das Mães, até uma amiga falou para mim, você não tem filhos, mas você faz pelos filhos que você não tem. Faço pelos aqueles que não têm mãe, ou que tem uma mãe que não pode estar fazendo, porque tem que trabalhar o dia inteiro. E a gente ainda tem esse problema, sabe? Porque quando a gente analisa as coisas pela raiz, Fro, o negócio é muito complexo, sabe? As mulheres negras não têm tempo de estar aqui fazendo um programa. Sim, sim. Entendeu? Assim, não estou falando de. A Vilma está lá em Brasília, fazendo o que ela está fazendo, mas mesmo assim ela ainda faz parte do grupo de mulheres negras que pode estar lá fazendo isso, como eu posso estar aqui, como eu pude fazer a tenda. E quando a gente fala de mulheres negras nesse país, a gente está falando daquelas que agora estão no ônibus, voltando para casa, igual sardinha no transporte público. A classe trabalhadora, né? Quando a gente fala classe trabalhadora, porque nesse programa é que as pessoas gostam de escutar essa frase, classe trabalhadora, que o debate de classe as mulheres negras sabem fazer. As pessoas têm um preconceito de achar que porque a gente traz a pauta antirracista, que a gente é identitária e que a gente não sabe fazer o debate de classe. Muito pelo contrário. A gente não sofre de preguiça intelectual. A gente estuda classe, gênero e raça. Aí quem só estuda classe porque tem preguiça intelectual, coloca a gente lá, porque tipo assim, ai não, eu não quero estudar racismo, nem gênero, é muito, porque é difícil. É difícil. É difícil sim. Não é fácil não. Primeiro você tem que ser preto, para poder entender logo assim, ó, rápido. Se não for, vai ficar remando ali, ó. Vai ter que ler muito Abdias e Lely lá, e Clóvis Moura, e tá, Guerreiro Ramos. E tem que ficar lendo. E é difícil, hein? Mas uma hora, se quiser, aprende. Mas o que acontece, né? Acham que a gente não sabe fazer o debate de classe, acham que a gente não conhece, né, da Revolução, da União Soviética, Marx. Acho que a gente não lê Marx, a gente não conhece, não. Claro que a gente conhece, gente, por favor. Entendeu? Quem conhece antirracismo, estuda gênero e raça, estuda Angela Davis, conhece marxismo também, a luta de classe. Rose Cipriano é uma sindicalista, entendeu? Creuza. Você acha que o sindicato é o quê? A luta de classes, né? A gente não está aqui à toa, não. Só que a gente faz um debate... A Natalina, que estava aqui. Exatamente. A gente faz um debate completo, que aborda todas as opressões. Incluindo dentro dos sindicatos. Exatamente. Né? Porque, vejam vocês, a paridade na CUT, ela passou a ser adotada em 2015. A gente já estava na segunda eleição de uma mulher presidenta, né? Tinha as cotas, tal, mas aí a direção virou paritária. E a mulherada é de luta, briga muito. Várias pessoas aqui dizendo que vocês são maravilhosas, sugerindo que já se crie grupo de Telegram, WhatsApp para fazer a campanha, que vá se amassar barro nos grupos de Facebook, porque, gente, isso que a Creuza fala, né, de você criar o trabalho de base, ele hoje não se separa da rede, da internet e do bairro, dos lugares, do território físico onde vivemos. A gente faz as disputas também na rede. Então, tem alguém que dizendo, olha, esses 300 que estão aqui já podem e defender as candidaturas, né, da Rose e da Vilma. E a gente vai fazer isso. A gente vai pode dar visibilidade
Quando a campanha começarem, gente, vocês podem primeiro engajar a rede delas, ó. seguir a Vilma e a rede. Vilma.reis.5, amiga. Ó, a Rose e a Vilma, botem aí no chat privado a rede de vocês que o Guilherme já vai colocar. A primeira coisa a fazer é seguir essa mulherada nas redes. Isso já começa a ajudar. 2, a partir disso, acompanhar e dar visibilidade à campanha delas. Isso ajuda muito. Por quê, gente? Porque a gente não para de falar isso. Este ano não basta eleger Lula. Este ano nós precisamos eleger um Congresso decente. Nós precisamos eleger um Congresso que vá ajudar a acabar com a EC 95, acabar com essa teto de gasto. Não tem como fazer política pública, porque o Bolsonaro, o que ele está fazendo? No orçamento secreto. A gente não trabalha assim, né? A gente trabalha debatendo o orçamento, inclusive o PT trabalha com orçamento participativo. Então, a gente precisa eleger um Congresso com compromisso de reconstrução desse país. Enquanto o Bolsonaro fala de privatizar a Petrobras, a gente quer que a Petrobras se abrasilere, porque a gente produz petróleo, a gente tem pré-sal, não tem nenhuma justificativa da gente pagar um preço internacional. Bolsonaro se faz de sonso, mas toda a responsabilidade da gasolina tá a R$7 é dele. É dele, porque nós temos, né, enquanto Estado brasileiro, ação, e a gente deixou uma política de paridade com o preço do dólar. A gente produz em real e estamos pagando em dólar. Não dá, não dá. Ô, Vilma, eu queria muito que você, a gente está caminhando para o nosso final, que a gente fechar, porque para mim, de verdade, gente, ser uma mãe negra nesse país, eu acho que é um dos maiores desafios do universo. Eu já conversei isso aqui em live, porque para mim isso é muito forte. Quando você tem um filho, né, um adolescente negro que sai para ir se divertir como qualquer outro adolescente, a mãe negra não dorme, não. Ela não dorme porque o seu filho pode ser o melhor estudante, pode ser o menino mais sem nenhum tipo, pode ser assim, a pessoa mais simples do mundo, sem nenhum tipo de enfrentamento. A mulher negra não dorme porque ela tem medo que seu filho vire alvo, especialmente da polícia. Então, assim, nós não temos como mudar esse país se a gente não combater o genocídio da juventude negra. Para mim, assim, ser um homem negro neste país a primeira luta, gente, é passar da idade jovem para a idade adulta. É permanecer vivo. Então, hoje, a Coalizão Negra por Direitos foi a Brasília, foi no STF, teve uma audiência pública com as Mães de Maio, com as Mães de Manguinhos, da Maré, lugares, olha, minha gente, prestem atenção, lugares onde se matou. Olha o que foi, como nasceu Mães de Maio. Olha o que aconteceu em São Paulo em 2006. Mais de 500 pessoas foram assassinadas pela polícia, em represália ao ataque do PCC. Olha o que aconteceu em Jacarezinho. Olha o que aconteceu aí na Bahia recentemente. Não é possível mais. Isso já... A mortandade da juventude negra assassinada já foi naturalizada nesse país. E é isso. A Natalina começou a falar, logo no início dessa live, que a gente tem que desnaturalizar o racismo. Eu acho que o primeiro embate é com o genocídio, é o papel que essa polícia exerce. Eu queria, Vilma, muito que você relatasse para mim o que aconteceu hoje lá em Brasília e para quem está nos acompanhando, porque eu acho que não dá mais, a gente precisa pôr um fim nisso. Então, Maria, a gente... Creuza, boa noite, minha irmã, tudo bom? E dizer assim que... Boa noite. Quando a gente está... Boa noite, a gente batalhando pela vida, porque, às vezes, imagine, nós já estávamos lá,
em 2012, a gente conseguiu fazer uma lei nacional de cotas no Brasil. A gente impôs uma derrota ao DEM no STF de 10-0, né? A gente estava caminhando para outro patamar na sociedade brasileira, né? Fortalecendo a Fundação Palmares, fortalecendo a CEPI, fazendo com que esses organismos de políticas públicas eles realmente se voltassem. A gente fez um decreto de povos tradicionais, destacando 14 povos tradicionais, dizendo que era preciso fazer política para esses povos, né? Nosso povo da pesca artesanal, quilombolas, povo do candomblé, né? As comunidades ciganas, o povo da floresta, ribeirinhos, povo atingido por barragem, né? Nesse país que, nesse momento, vive a tragédia da mineração. E é importante a gente elencar isso, porque há uma contracorrente, né? Há uma situação, uma reação conservadora contra tudo isso que a gente estava construindo, Maria Fro. Eu acho importante a gente dizer isso, porque imagine que a gente veio hoje a Brasília para lançar essa ADPF, portanto, uma ação direta de não cumprimento de não cumprimento do preceito constitucional, a ADPF pelas vidas negras, com os movimentos negros, as mães, né? Os movimentos todos que assinam aqui, Mães de Maio, Mães de Manguinho, o movimento Moleque com a companheira Mônica Cunha, né, Rose? E tantos outros, porque a família de Davi Fiuza, da Bahia, estava aqui hoje, um jovem desaparecido, levado por um destacamento da polícia, que a família nunca teve o direito de enterrar. Então, a gente está falando de uma tragédia que envolve, a cada 23 minutos, uma família perder um jovem negro. 23 minutos. Né? Então, a gente está falando que nessas quase 3 horas que nós estamos aqui, ou na continuidade aqui, que estava um programa e a gente colou no outro, a situação da gente, imagine, a cada 23 minutos ver uma mãe desesperada, uma família negra inteira desesperada. E nós temos um saldo de 60 mil famílias negras empobrecidas, periféricas, desesperadas, todos os anos no Brasil, e mais, Rose e as companheiras aí, Laura, a gente que acompanhou a situação da Rua do Meio, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, né, com o menino Fernando, 3 criancinhas, Alexandre, né, 3 criancinhas que... Quer dizer, há uma situação de abandono institucional de nossas comunidades, em que os grupos paramilitares podem fazer o que quiser. Né? Eles podem fazer, e essa é uma situação de desumanização do nosso povo. Eu fiquei pensando também que a gente foi ao STF, protocolizamos a ADPF, em seguida a gente veio para o Congresso Nacional, e junto com Bené, junto com Talíria, junto com Orlando Silva, com outras, né? Érica Cocai, e tantos outros parlamentares, Gleisi Hoffmann, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, a gente fez uma sessão muito potente na Câmara hoje, e foi lotada, como há muito tempo não se via no Congresso Nacional, com as mães dos movimentos Mães de Maio, com os movimentos de mães do país inteiro, tomando ali a mesa, porque ia trocando a mesa, sabe, Maria Fro? Ia trocando, e as mães ali colocando a situação delas. Então, eu queria dizer assim para as companheiras, principalmente para a Laura, que é muito importante as iniciativas de fazer as redes para acolher as pré-candidaturas das mulheres negras, porque nós precisamos ocupar esses espaços de poder, para que essas agendas elas saiam de lá de baixo
e elas venham para cima da mesa, Laura, né? E, além dessas questões que envolvem toda essa violência, que aqui a gente vê, não, derramou sangue, tem tudo isso. Gente, a gente está aqui também para dizer que num país, Creuza, onde somente entre o ano passado e esse ano, o Ministério Público do Trabalho já resgatou, né, 31 mulheres em situação análoga à escravidão, expostas no trabalho doméstico. Ora, a gente precisa fazer com que a PEC das domésticas, lá de 2013, ela se transforme numa realidade para além do quadro que a gente tem hoje. A realidade que está posta para nós é: de cada 10 trabalhadoras domésticas, 7 não têm os seus direitos observados como trabalhadoras. E a gente está falando de um universo de quase 8 milhões de trabalhadoras, que 7 em cada 10 não têm os seus direitos. Tá? Então, a gente está falando de 70%. 70% vivendo na violação. E Creuza, que ela é gigante, Creuza é essa mulher que foi até a África do Sul, em Durban, e junto com Abdias e junto com Mandela, estava lá no quadro das testemunhas mundiais do racismo. Né? Creuza foi à África do Sul. Então, Rose, eu fico pensando que o nosso fazer político tem muito a ver com essas lutas coletivas que a gente está fazendo, né? Nos nossos territórios. Vai demorar o reconhecimento? Vai. Tem luta para dentro do partido? Tem. Né? Mas a nossa presença e a possibilidade de nós nos constituirmos como representante de nosso povo é inevitável. Inevitável, e tem que ser inevitável. Então, a batalha pelo fundo eleitoral, e assim nós termos a força da Tenda, né? Nós temos a força do Instituto Marielle, do Fórum Nacional Marielle, do Instituto Peregum, né? A força da Artigo 19 e de tantas outras organizações nacionais que têm se levantado pela necessidade de nós mudarmos esses lugares de representação. É uma vergonha, Maria Fro, internacionalmente o quadro que nós temos. Sim. Mas também, como diz a companheira, né, a gente que luta pelo preço do gás para baixar, para não pagar dolarizado, nós que lutamos com esse preço da passagem do transporte público, tantas de nós que não temos direito à mobilidade dentro das nossas próprias cidades. Eu vivo em Salvador, 42%, sabe, Rose? 42% das minhas irmãs não têm como pagar o transporte e elas andam para todos os lugares. E em Salvador, que tinha um trem que custava 50 centavos, né, Creuza? 50 centavos. Começou-se uma obra, né, para fazer um outro modal e não tem uma outra alternativa para aquelas mulheres da pesca artesanal, as marisqueiras de Ilha de Maré, as marisqueiras do subúrbio ferroviário, e elas podiam entrar com o pescado delas no trem, mas elas não podem entrar com o pescado em outro transporte, né, porque elas são rechaçadas. Então, assim como a gente tem o problema da supervia, aí na Baixada Fluminense, que matou Joana Bonifácio nas linhas, esmagadas, uma menina de 19 anos, estudante de primeiro semestre de biologia na UERJ, esmagada nas linhas da supervia, porque eles não podem gastar mais um centavo para diminuir o vão entre a plataforma e o espaço que junta com a entrada do trem. Essa é uma forma, a gente conta essa história para dizer, olha, nós temos motivo para ir para os espaços de decisão. Né? Não é que a gente acordou, Maria Flor, ensimesmada e disse, opa, hoje eu vou ser deputada, né? Hoje eu vou ser vereadora, vou ser deputada federal, deputada estadual, senadora, governadora, presidenta. Não, as nossas comunidades estão abandonadas. Abandonadas. Os lugares onde a maioria do nosso povo vive, o esgoto corre a céu aberto.
No nosso curso no Instituto Peregum, de formação de lideranças negras, Laura, a aula inicial foi feita pelo professor Edson Cardoso, e ele trabalhou um módulo sobre ética com a gente, né? E dizer, para lembrar para a gente que a nossa ética não vai ser dada pela comissão de ética de nenhum espaço legislativo. Nós chegamos com a nossa ética, e a nossa ética é pela coletividade. É a gente ter coragem de falar em saneamento básico, que é proibido no cardápio político brasileiro falar em saneamento básico. E nós precisamos falar, porque nós temos 110 milhões de pessoas sem direito a ter uma rede de esgoto. Então, é essa que é a nossa ética. Nós temos 40 milhões de pessoas, companheiras, que não têm direito à água potável num país que tem a maior densidade pluviométrica do mundo, né? Então, essa agenda só chega nas Assembleias Legislativas, Rose, com a gente, vai chegar na Alerj contigo, né? Essas nossas agendas só chegam ao Congresso Nacional com as nossas. Dilma Reis. Então, eu gastei o tempo aqui um pouquinho, mas tempo é o Deus mais lindo, como diz o nosso imortal Gilberto Gil, e fico muito feliz da gente poder vir aqui e, nessa véspera do 13 de maio, dizer que 13 de maio, para nós, é o que a gente aprendeu, né, Creuza, no movimento negro, é Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Nós não temos nada a celebrar, temos 134 anos de uma abolição inconclusa, em que nosso povo saiu com a mão na frente e outra atrás, há 134 anos atrás. Abdias Nascimento, aqui já citado pelas companheiras, Abdias Nascimento, em 1949, perguntou ao intendente, ao grande comandante da polícia do Rio de Janeiro, é um delito nascer negro? A pergunta de Abdias continua na ordem do dia, né? E foi um parlamentar negro do Rio de Janeiro, nascido na Bahia, Caó, que, junto com toda aquela bancada negra constituinte, conseguiu criminalizar o racismo no Brasil. Portanto, Rose Cipriano, Creuza Oliveira, Laura Astrolóbio e todas as companheiras aqui, eu tenho muita esperança no nosso fazer coletivo. Laura, cada vez que você fala, que você posta as suas questões, você está formando. Quando Creuza ensina aqui para a gente um método, como produzir o material, né? Como botar letra grande, porque nosso povo não está lendo todo dia, como tem que sentar, salve Tiane Neves, como, né, sentar do lado para ler, como não chamar nosso povo de analfabeto, mas botar no formulário, eu ainda não comecei a estudar, e a gente ler com as mulheres, Creuza, ao lado delas, o campo na hora de preencher, no sindicato ou em qualquer lugar de política social, no CRAS, no CAPES, a gente dizer, eu não comecei a estudar, esse é um campo muito importante. Para a gente, Maria Fro, não chamar o nosso povo de analfabeto, exatamente porque nosso povo arranjou, né? Isso que Sueli Carneiro lembra para a gente com tanta força, que Lélia nos lembrou com tanta força e que Edson Cardoso nos lembra com tanta força. A gente só chegou até aqui graças à sabedoria dos nossos e das nossas, né? Nós não somos sabidas, nós somos sabidinhas, como diz Lindinalva Barbosa, né? Porque sabida mesmo são as nossas mães, nossas avós, muitas vezes nossos pais humilhados, que sofrem todo tipo de baculejo pelas polícias e tem que se reerguer no meio da rua e chegar em casa de cabeça erguida, não é fácil. E é assim que muitos dos nossos, Maria Fro, vai para o alcoolismo. Sim. E esse é um problema muito sério dentro de nossas comunidades. Esse país que quer fazer política de drogas para tentar matar a gente no constrangimento e na violência física, no encarceramento. Esse país joga o nosso povo no alcoolismo porque a gente fica esmagada pela humilhação. Então, eu gosto muito de vir nas discussões porque elas são de cura. Um fórum sindical desse é de cura para nós, né? E a gente luta mesmo o dia inteiro. E, como diz Laura, eu gostaria de estar em outra vibe, né? Gostaria de estar botando meu tempo em outras coisas, mas a opressão não deixa. Eu gostaria de estar, olha, né?
porque nossas condições enquanto mulheres negras não são iguais, né? Nós não somos todas iguais, não estamos todas no patamar. Eu, como uma professora universitária, né? Mas eu não me confundo. E é importante a gente não se confundir num país que, no Fórum de Caxias, quebrando todas as prerrogativas da OAB, uma mulher advogada, Valéria Santos, foi algemada e colocada no chão, no Fórum de Duque de Caxias. Então, enquanto tiver uma mulher negra sendo algemada e colocada no chão, enquanto as palavras da polícia que invade nossas comunidades é chamar a mulher negra de desgraça e vagabunda, todas nós estamos na linha de tiro. Eu não sei nem o que eu falo mais, assim, não preciso falar mais nada, Vilma. Era por isso que eu insisti tanto, e eu te peço desculpa, porque, sem querer, uma companheira sua te coloca mais trabalho, né? Porque é um pouco isso. Mas eu achei que a gente não podia passar essa véspera de 13 de maio sem ter essa mulherada incrível que eu consegui juntar aqui, eu quero juntar de novo, né? Eu acho que eu quero muito. Laura, eu não tô nem aí se a gente está ou não está com a audiência. As pessoas que estão aqui querem os nossos programas, querem mandar para quem não está aqui vendo. Vários aqui pediram, eu vou contar para vocês, gente. No sábado pela manhã, às 8 horas, o Fórum Sindical, só com a gente, é recortado e reprisado. E aí vocês pegam o Fórum Sindical. Então, se eu estiver falando para 100, 200, 300, tá bom, não tem problema. Porque nós vamos falar e aqui vocês vão ter garantido esse direito de fala. Porque eu acho que a gente tem que falar. Então, assim, ter a Creuza aqui, ter a Rose aqui, ter a Vilma, ter a Natalinha, ter você nessas vésperas dessa abolição inconclusa, com tudo que vocês levantaram aqui, para mim é um grande presente. Eu quero muito, muito, muito vocês de volta. Rose, que teve pouco espaço aqui. Creuza, que a gente conversou no domingo, que foi uma delícia, eu quero conversar mais. Laura, eu vou pegar suas férias, não quero nem saber. E Vilma, eu vou te roubar de vez em quando do Mauro Lopes para vir para cá. Minhas amadas, deem uma boa noite, que a gente extrapolou o nosso horário. Então, boa noite para todo mundo e sintam-se de verdade, meninas. Eu vou chamar vocês mais vezes para cá. A gente precisa fazer muito. A gente debateu muito pouco hoje. Tem tanta coisa que a gente precisa discutir e fazer esse embate, né? Como diz a Creuza, vai ser dando porrada na porta, entendeu? Este assunto nós vamos empretecer a discussão. É isso. Creuza dá uma boa noite, Rose dá uma boa noite, Laura e Vilma. Boa noite a todos e todas e todes por estar aqui nos ouvindo. E obrigado pelo convite. Beijo, minha amada. Tá. Rose, querida. Olha, Maria Flor, muita gratidão, né, por você ter proporcionado, como disse a nossa queridíssima Vilma Reis, esse momento de cura aí que eu pude ter de troca com as minhas irmãs, né, com você, falar aí que mais do que o 13 de maio a gente precisa refletir o que foi o 14. E, como disse a Vilma, para a gente é denúncia, porque a nossa data é 25 de julho, a nossa data é 20 de novembro, que marca a resistência do povo preto, do povo negro, das mulheres. Então, dizer assim, muita gratidão pelo espaço e, com certeza, nós voltaremos aqui para continuar o diálogo, tá? Um abraço a todas, todas e todes. Eu vi aqui o chat, muita gente participando, então acompanhe a gente nas redes sociais, porque a gente está aí construindo história real, verdadeira, e é isso. Vamos chegar de bonde com o pé na porta, porque nós vamos ocupar. Beijos. Isso mesmo, seguindo essa mulherada. Laurinha. Gente, muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês, me emocionei, fiquei revoltada, mas é que eu sou assim mesmo, quem me conhece sabe. Quero mandar um salve para a Tiane, que entrou aí, ó, lá de Belém, minha amiga, professora da Tenda, vai dar aula amanhã.
Kênia Ribeiro também entrou aí, estava assistindo a live, é aluna da Tenda. Mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, um beijo para minha mãe. Minha mãe está sempre assistindo. Vilma Reis, um beijo grande para você, um abraço, espero poder te abraçar em breve. Rose também. Creuza maravilhosa, Maria Fro, vocês são muito especiais. Fro, sempre agradecida por esse espaço que você abre aqui para a gente no Fórum Sindical. E até a próxima, gente. Beijo. Vilma, querida, pode dar um beijo final aí e a gente encerra. Adeus, não, a gente só diz até breve, porque vamos nos encontrar bastante, ocupar e fazer da mídia independente, a mídia posicionada, um contraponto às empresas de comunicação que são tão brancas, tão violentamente monocolor, né? Nós precisamos de diversidade na mídia brasileira e produção muito humanizada de conteúdos. Valeu, companheiras. Grande abraço, Maria Fro. E, Creuza, um dia desse a gente se encontra na nossa cidade, né? Que a gente está, em trânsito. Verdade. Todo. Um abraço, Rose, um abraço, Laura. Okay, beijo imenso, muito beijo obrigada a todas todas vocês e a quem nos acompanhou. Até semana que vem. Beijo.